Olá! Antes de qualquer coisa, desejo a todos os meus inscritos um excelente 2024. Aproveito para agradecer a todos vocês pela paciência de esperar os meus vídeos. Eu pretendo voltar rapidamente com o Jornal Científico em live. Também preciso esclarecer sempre que o Filosofia Ácida é um canal de combate. Então aqui eu vou vou combater e falar sobre as teorias da conspiração, entre elas a Terra plana, e o Núcleo de Ideias, o meu outro canal, fica apenas para a parte científica, sem a devida acidez aqui do Filosofia Ácida. Então, para quem quiser só a parte científica, o Núcleo de Ideias terá todos os recortes. Vamos falar então sobre a termodinâmica terraplanista. Eles continuam insistindo em fazer ciência sem o acompanhamento, a supervisão de um adulto. Isso, é claro, leva a uma série de problemas, mais erros do que tentativas. E eles usam geralmente proparoxítonas, palavras aleatórias que eles acham bonitas ali, sonoras, e as proparoxítonas são bastante sonoras. Então, termodinâmica, energia cinética, lógica, Cleópatra, todas essas palavras são bastante sonoras e eles usam como se fosse resolver todos os problemas que eles têm para, de alguma forma, ratificar essa ideia, não vou chamar de modelo, essa ideia, essa obsessão que é a Terra plana. Existe inclusive agora um rapaz terraplanista que tem um canal grande e que ele acha que os argumentos são validados pela quantidade de decibéis em que são ditos. É claro, canais grandes assim têm grande influência sobre crianças, adolescentes, então isso deve ser combatido o tempo todo. Lamento que eu não consiga fazer um combate mais próximo, estar em debates, coisas assim, porque, como vocês sabem, me faz muito mal à saúde. Para outras pessoas talvez não, mas no meu caso me faz muito mal. Eu acho muito desagradável você tentar explicar alguma coisa para quem não quer me entender. Veja que os terraplanistas, essencialmente, eles vieram provavelmente de algum lugar muito distante e obscuro. Talvez as fossas das Marianas. Então eles são uma nova espécie que precisa ser estudada pela biologia. Digo isso porque eles têm características muito peculiares. Um escotoma visual seletivo, por exemplo. O escotoma é uma espécie de mancha visual. Escotoma vem do grego escuridão. Então, causado por uma série de fatores, alguns bastante graves, neurológicos, o escotoma. O escotoma visual seletivo que eles têm é de não conseguir enxergar a espécie humana. Por isso eles devem ser de outra espécie. Então eles não enxergam a espécie humana e suas realizações, principalmente as científicas, ao longo da história. Eles chegaram aqui, desse lugar distante e obscuro, e resolveram fazer ciência. Só que é uma ciência bastante rudimentar, sem cálculo, sem nada. Logo eles vão inventar maçanetas, dobradiças, a máquina a vapor, a teoria atômica. Então eles desconsideram tudo que foi feito pelo ser humano até agora. E quando você vai fazer ciência, a primeira coisa é ver o que já foi feito e pesquisado a aquele respeito. Então, falando da teoria da termodinâmica. A termodinâmica, ela usa a teoria cinética dos gases, sim. Então você tem uma visão mais macroscópica da termodinâmica na atmosfera, em que vão ser consideradas essas variáveis: pressão, volume, número de mols, aqui a constante dos gases, e a temperatura. Veja que essa equação de estado, ou equação de Clapeyron, ela pode ser derivada sim da teoria cinética dos gases após os estudos, o desenvolvimento feito por Maxwell e Boltzmann. Então, uma rápida pesquisa mostra que ela pode ser derivada sim, não é exclusivamente uma equação vinda de experimentos, uma equação experimental. Não. Ela também pode ser derivada da teoria cinética dos gases.
Então, um falatório sobre teoria cinética não adianta nada. Tem que mostrar que Maxwell e Boltzmann estavam errados, porque eu vou usar isso aqui hoje. Então, para refutar o que eu vou falar, tem que mostrar que Maxwell e Boltzmann estavam errados. A matemática envolvida é bastante simples para os terraplanistas, então eles podem dar uma olhada lá e refutar esses dois físicos. Bom, sobre a termodinâmica, então, na atmosfera. Como eu já disse, eles, de alguma forma, descartam tudo que já foi feito, e há muita coisa feita. Muitos livros foram escritos a esse respeito. Se você olhar no Google acadêmico, você tem 1.230.000 resultados para uma pesquisa rápida sobre termodinâmica na atmosfera, pesquisa feita em inglês. Eles desconsideram tudo isso, vêm com ideias absurdas a esse respeito, e é o que eu vou refutar hoje, inclusive fazendo um experimento. Nesse experimento uso a câmara de vácuo. Na câmara de vácuo há dentro dela uma garrafa levemente amassada. O mais importante, há um termômetro, todo o sensor do termômetro está dentro dessa garrafa. Então vou esfriar todo esse conjunto, esfriar o máximo que eu conseguir. Nós vamos ver que consegui uma temperatura de menos 10 graus Celsius, o que corresponde a uma altitude de 4 km, e vamos ver o que vai acontecer variando a pressão, e vamos ver o que acontece com o volume. Então, tudo isso é para responder a uma afirmação terraplanista que vi em chats, e que diz, ou em comentários, não me lembro, e que diz o seguinte: o ar embaixo, ele é mais quente e mais úmido. Tanto mais quente quanto mais úmido, eles são menos densos. O ar em cima é mais frio e mais seco. O ar mais frio e mais seco é mais denso. Logo, por esse argumento, em cima temos um ar mais denso, embaixo temos um ar menos denso. Sim, está correto. Até aí está correto. O grande problema é que não foi considerada a pressão nesse raciocínio. Nós vamos ver que a pressão é importantíssima, ela influencia muito mais a densidade atmosférica do que a própria temperatura. É isso que nós vamos ver tanto no experimento quanto na parte teórica que eu vou fazer agora. Então, para a parte teórica, vamos usar a equação de Clapeyron. Vou fazer uma rápida alteração aqui na equação. Gente, os dados que eu vou usar são tabelados. Agora, se disser que a tabela está errada, tudo bem, me apresente cálculos para uma nova tabela, me apresente amostras atmosféricas em que esses cálculos foram baseados e uma nova tabela. Eu refaço todo o meu vídeo, não tem o menor problema. Basta apresentar os cálculos e os novos dados e como eles foram conseguidos. Porque a ciência, não a ciência terraplanista, a ciência, ela pesquisa esse assunto há muito tempo. Por conta também de alterações climáticas, furacões, para salvar vidas. É uma das coisas que a ciência faz, salvar vidas. Os terraplanistas simplesmente atrapalham todo esse processo. Mas veja que se me apresentar novos dados, como eles foram coletados, e os novos cálculos, eu refaço todo esse vídeo, sem o menor problema. Então, a partir de PV igual a nRT, nós temos pressão, volume, número de mols, a constante dos gases e temperatura. O número de mols N, ele é a massa dividido pela massa molar. Considerarei que a massa molar ela não se altera, a composição atmosférica não se altera ali até a linha de Kármán, 100 km de altitude. Então aqui será uma constante também. Substituindo eu tenho, vou passar o V dividindo, eu tenho que pressão é 1 sobre V, M minúsculo por M maiúsculo, RT. Acontece que a massa dividido pelo volume é justamente a densidade.
A densidade não é isso. Tudo bem, me mostre qual é a densidade então. O que é densidade? E que essa nova densidade vai bater com todos os cálculos que funcionam na prática. Na prática. Eu já fiz sobre a densidade atmosférica muitos experimentos. Muitos. Nenhum deles foi refutado por nenhum terraplanista. Nenhum. Inclusive um experimento bastante interessante sobre eletricidade e densidade atmosférica, que envolve o efeito corona e o aquecimento de materiais elétricos em grande altitude, justamente pela menor densidade. Por conta desses dois fatores, há prejuízos de bilhões de dólares anuais só nos Estados Unidos. Então, quem descobrir um novo modelo para a atmosfera vai ganhar uma fortuna, né, de qualquer companhia elétrica americana, que tem procurado alternativas de solução há muito tempo para evitar esses bilhões de gastos, de prejuízos com tanto o efeito corona quanto o aquecimento em grandes altitudes. Na China, então, nossa, isso é estudado o tempo todo. Vejam o vídeo a esse respeito, tem toda a referência, várias referências sobre esses estudos. Voltando aqui então à parte teórica, eu tenho que P, o R junto com o M maiúsculo vai fazer uma constante, que eu vou chamar de K, então P é igual a ρ vezes K vezes T. Eu vou fazer agora duas situações. Primeiro eu vou considerar a pressão constante, depois vou considerar a temperatura constante, para ver o que acontece com a densidade atmosférica. Considerando então primeiro caso, pressão 1 igual a pressão 2. Para esse exemplo, eu vou considerar uma altitude de 4 km, então uma variação do nível do mar, 0 até 4 km. Por que 4 km? Porque 4 km é aproximadamente a altitude que eu consegui aqui na câmara de vácuo, né? A temperatura que corresponde a essa altitude, menos 10 graus Celsius. Então eu tenho que para P1 igual a P2, o T1, 15 graus Celsius, e o T2, justamente o menos 10 graus Celsius. É claro que isso tudo eu vou ter que usar em Kelvin. Então em Kelvin nós temos 288,15 e 263,15 Kelvin. Ótimo. Passando para cá, P1 ρ1, P1 é igual a ρ1 vezes K vezes a temperatura 288,15. P2 é igual a ρ2 vezes K vezes 263,15. Dividindo membro a membro dessas igualdades, eu posso cortar o K, posso cortar o P porque é constante, e eu vou ter uma relação entre ρ1 e ρ2. E essa relação é justamente a seguinte. Rho, daqui eu tenho que ρ2 é igual a 1,095 de ρ1. 1,095 de ρ1. Lembre que ρ1 é a densidade ao nível do mar e ρ2 é a densidade a 4 km. Então veja que para uma pressão constante eu tenho que a densidade a 4 km ela é 1,095 da densidade ao nível do mar. Ou seja, ela é realmente maior. Então para uma pressão constante a densidade é maior. Quanto maior? Veja, se eu multiplico algo por 1,2, é porque eu estou pegando 20% a mais. O 1 é o 100%, o 0,2 é 20% a mais. Então, esse 1 é o 100%, 0,95 representa 9,5%. Né? Se fosse 1,1, seria 10% a mais, 0,95, 9, então ρ2 é 9,5% maior que ρ1.
Muito bem, agora vamos a uma situação 2. Nessa situação 2 eu vou considerar a temperatura constante e os mesmos pontos, nível do mar e 4 km de altitude. Os mesmos pontos. Então eu tenho que a pressão 1, nível do mar, é 101,325 kPa. 101,325. Ou 1013 milibar. E a pressão P2 é 61,640 kPa ou 616,4 milibar aproximadamente. Muito bom. Usando as mesmas equações, eu tenho P1 por P2 igual a P1 por P2 fica 101,325 dividido por 61,640 igual ρ1 por ρ2, ρ1 por ρ2, K, T1, T2. Como T1 e T2 é o mesmo, porque eu estou considerando a temperatura constante, será cortado. O K será cortado também. De novo, deixo aí para os terraplanistas conferirem a conta. Então, o ρ2, ele será 0,61 do ρ1. Ou seja, a densidade a 4 km é 0,61 da densidade ao nível do mar, considerando-se a temperatura constante. 0,61 vai ser menor do que 100%. Quanto menor? 0,39, 39% menor. Então, ρ2, a densidade a 4 km, é 39% menor que ρ1. Veja como a pressão ela tem muito mais influência na densidade do que a temperatura. Considerando-se a pressão constante variando a temperatura, vai dar 9,5% maior. Considerando-se apenas a pressão e a temperatura constante, eu tenho 39% menor em uma maior altitude. Agora vamos ver o experimento. Partindo então de menos 10 graus Celsius, diminuindo a pressão, repare sempre no volume da garrafa. Veja como o volume da garrafa está aumentando, então a densidade do ar está diminuindo. Para chegar na pressão respectiva a menos 10 graus Celsius, agora menos 9, eu tenho que diminuir essa pressão. Está chegando ali aproximadamente aos 600 milibar. Veja como o volume da garrafa aumentou, diminuindo assim a pressão. Esse experimento mostra também a maior influência da pressão no volume e na densidade do que a da temperatura. Está aí, então, mostrei tanto de forma teórica quanto prática a importância muito maior da pressão na densidade atmosférica do que da temperatura. Pressão que os terraplanistas desonestamente ignoram em seus argumentos. Aos terraplanistas, essa ciência do papo furado que vocês fazem não leva a lugar algum. A ciência, ela constantemente tira amostras, ela faz experimentos, modelagens matemáticas e previsões para salvar e melhorar a qualidade de vida humana. O que vocês fazem é apenas atrapalhar o processo de divulgação de conhecimento, mais nada. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.